Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 18 do mês de março do ano 2021 e pelo calendário judaico nós estamos no dia 5 de Nissan do ano 5781 a contar da data da criação. E pela graça bendita de Hashem, estamos iniciando aí a tarde com a Torá, que é o nosso encontro diário com as leituras diárias da Parashá semanal. E dentro desta chamada à leitura diária, nós estamos aí cumprindo uma mitzvah em que o nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, ele nos diz que nós devemos estar estudando diariamente a porção semanal com os comentários de Rashi, principalmente. E dentro dessa forma, nós também estamos seguindo essa orientação do nosso Rav, Menachem Mendel, para que nós possamos estar com o estudo de Torá diário, ombro a ombro com os judeus. Nós estamos aí contribuindo em transformar o mundo para ser o lar de Deus. Por isso que independente a situação que você vê o mundo lá fora, não significa que parece que não está acontecendo nada dentro do âmbito espiritual do nosso Deus. Quem governa o mundo? Quem rege o universo? A quem são dirigidas as preces quando se diz Adon Olam? Ou seja, Senhor do universo, soberano do universo? Sim, há um só Deus, e a Ele é dirigida as nossas preces. Há um só Criador, e é Ele que rege todas as coisas. Então nós precisamos cada vez mais estarmos aí esparramando, diariamente, porções dos estudos de Torá, para que as trevas não venham progredir, mas, pelo contrário, venham regredir cada vez mais. E momentos em que você possa, assim, sentir, achar, pensar, visualizar, que parece, que o mundo está cada vez mais envolvido em trevas, e parece que as trevas vão prevalecer. Então, fique tranquilo com isso. Os nossos sábios, o nosso Rebbe, nos fala de forma simples. O desespero que as trevas está passando, pois sabe que os seus minutinhos estão contados, ok? Baruch Hashem, Simone, lá de Ribeirão Preto, interior de Bauru, onde quiseram dar um lockdown, e graças a Deus um juiz abençoado veio e disse que tudo isso está errado. Oh, maravilha! E aí, Simone? O Antônio Márcio, Baruch Hashem, Shalom, Shalom, amado Antônio Márcio, lá do Rio de Janeiro, que está aí conectado conosco, A Maria Luísa Freitas, lá de Palmas, Tocantins, também está aí conectado conosco. A Donária, Lisboa, Portugal, Baruch Hashem, através, como bem disse o Rebbe, usando a tecnologia em nosso favor e em favor da nossa missão, Luiz Ribeiro? Usando a tecnologia em nosso favor para que realmente nós possamos encurtar as distâncias e aproveitar a oportunidade para podermos levar luz, aonde a escuridão está querendo dominar, levarmos a liberdade aonde estão querendo trazer a escravidão com as ordens absurdas, inconstitucionais, lembrando que a história, por onde passou o comunismo, a história por onde passou o socialismo comunista, sempre começou assim: nós estamos cuidando de você, faça o que nós estamos mandando. E depois de alguns anos
quando as pessoas tentaram abrir os olhos, já estavam dominados pelos ditadores socialistas comunistas, a liberdade acabou, milhões de vidas, por onde o comunismo passou, milhões de vidas foram ceifadas, certo? Então, hoje nós estamos visualizando isso no Brasil e no mundo inteiro, a oportunidade, né, em que os mandatários socialistas comunistas, mancomunados com os globalistas, né, o sistema, o establishment, eles estão tentando dominar o mundo e trazer o seu governo mundial socialista comunista. Se antes eles conseguiram matar milhões de pessoas, imaginem se eles dominarem o mundo. Quantas bilhões de pessoas serão mortas? Então, amados, o nosso clamor ao Todo-Poderoso é importantíssimo. Quero trazer para vocês uma explanação que eu vi esses dias atrás aí. Edina Silva, Bauru, Shalom, Shalom, né? Também está aí conectada conosco. Quem mais está aí? Vamos dando um Shalom aí para a gente poder ver o nome aparecer, para a gente poder dar um Shalom aí, ok? Então vamos lá. Esses dias atrás eu vi uma explanação muito interessante e realmente é histórica, né? Ela está ligada diretamente a esse movimento ditatorial socialista comunista. Chama-se a teoria de Karl Marx, um negócio assim, mas é dentro do socialismo comunista, chama a aranha na parede. Essa explanação que vem dessa teoria, né, de Karl Marx e por aí afora vai desse pessoal todo aí, né, chama a aranha na parede. Então significa o seguinte, por onde eles passaram, quando as pessoas começaram a perguntar, a questionar realmente se isso tem ou não eficácia, aquilo que eles estavam pregando, né? No papel tudo parece muito bonito, mas na prática a perversidade é muito grande. Então não adianta nada no papel estar ali um histórico bonitinho, né? É isso que nós vamos fazer, vamos cuidar de você, da sua família, né? Da sua saúde, né? Então vocês nos obedecem, façam o que nós estamos mandando e que não terá nenhum prejuízo para vocês. Então essa teoria da aranha na parede, ela diz assim, quando eles começam a ser questionados, e isso automaticamente vai começar a colocar em xeque-mate a sua teoria, né? Então o que eles fazem? Então eles falam para aquela pessoa que está indagando-a, né? Então diz para ela, olha, a aranha na parede. Então a pessoa rapidamente olha para trás para ver essa aranha, pela forma que ele se expressou, parece uma aranha perigosa, aranha na parede, certo? E aí a hora que a pessoa olha para trás, levou um susto, olha para trás para ver se de fato tem a aranha na parede, então o questionamento inicial já caiu por terra. Já caiu por terra. Então, os ditadores, eles procuram agir nessa teoria, né, de Karl Marx e Companhia Limitada, sobre a aranha na parede. O que significa aranha na parede? É aquilo que as pessoas têm medo. Então eles usam o que as pessoas têm medo para desviar as suas atenções daquilo que é real e verdadeiro que está acontecendo à sua volta. Eles querem dominar, né, as nações, eles querem dominar, como aconteceu no passado, vilarejos, cidades, estados, capitais e, por fim, todo o país. Esta é a finalidade da teoria da aranha na parede. Desviar a atenção das pessoas para que elas não deem
o devido destaque ao que eles estão fazendo: dominar as pessoas, as nações, os povos. Então, como que acontece isso na atualidade? Sabemos muito bem, aquele grande país de onde originou-se, né, o dito cujo lá do bichinho, né, a sua ambição de dominar o mundo. E eles encontraram as duas maiores democracias do mundo como um obstáculo para eles. O nosso país mais poderoso lá do lado norte nosso, né, conhecido como os Estados Unidos, e para o lado sul do nosso continente, exatamente o Brasil. Então o que eles fizeram? Eles colocaram a aranha na parede. Aquilo que as pessoas têm medo. Então, lá daquele paizinho, grande pra caramba, né? Eles fizeram o quê? Eles mandaram a aranha na parede para as nações. O vírus, a pandemia. Olha, aranha na parede. Olha, o vírus está solto. Preste atenção. Cuidado, você vai morrer. E todo mundo caiu na armadilha do medo, do pavor, do terror, com medo da morte. Desviou-se a atenção do que realmente eles estão fazendo. Tanto é que vários países do nosso continente americano, principalmente América Latina e aqui para baixo tudo, né? Eles já têm bases militares em vários lugares para dominar a América. E ninguém está se atentando a isso. Por quê? Porque governantes que estão enxergando verdades não têm tempo para poder trabalhar a questão em si, porque o seu povo está apavorado, com medo. E a aranha na parede, o dito cujo do bichinho invisível, que está provocando doenças e mortes, amedrontou, apavorou, aterrorizou todo mundo. Por que vocês acham que estão fechando tudo no nosso país? É para quebrar todos. Nesse sistema, só quem tem que ficar bem de vida é aqueles que fazem parte da cúpula. Eles que têm que ficar bem. Os ricos têm que ficar pobres e os pobres têm que ficar miseráveis. Certo? Então, esta é a realidade dos fatos, amados. Por isso que é importante aquela prece que nós distribuímos do Rabino Adin, nesses tempos de pandemia. Ali temos uma prece completa, tanto do âmbito espiritual, físico, financeiro e material. Ok? Deixa eu ver aqui a Rosa Maria Santos Simplício de Farias. Shalom, shalom. Qual é a sua cidade, Rosa Maria? Dá um oi para nós aí. A sua cidade, ok? A Nadir, shalom, shalom. A Malu, Brasília, shalom, shalom. Né? Então, veja bem, amados, às vezes você ou alguém pode pensar assim, puxa vida, né? A tarde com a Torá sempre tem um viés político. Não, não é um viés político. O viés que nós queremos trazer aqui é para você enxergar a verdade, enxergar a realidade. Por quê? Porque nós não podemos ter uma fé cega. Tem certos segmentos religiosos que as suas lideranças, eles dizem assim, ó, nós já estamos salvos, já temos o céu garantido, lá fora, o que acontecer é problema deles.
Então uma fé cega, ela impede as pessoas de enxergarem as verdades. As verdades. Então, o objetivo nosso aqui não é a favor de A, B ou C no sentido político, mas é no sentido de que pessoas que ocupam posições de destaque e que estão tentando preservar às custas de muito sacrifício a consciência divina e a consciência família, são pessoas que precisam das nossas preces, para que realmente Deus venha sustentar essas pessoas que estão em posições de destaques, para que elas não venham sucumbir diante das investidas desse inimigo terrível, que é um inimigo invisível, no sentido do bichinho da doença, mas também um inimigo invisível que age às sombras. E nós precisamos estar alerta sobre isso. Simplesmente. Porque quem defende consciência divina, consciência de Deus e consciência família, as pessoas, independente do seu segmento religioso, se esse sistema dominar, independente de segmento religioso, todos que defendem essas duas pilastras de uma sociedade serão perseguidos e jogados na vala comum. E aí? Aí depois que aconteceu mal, Deus queira que não, e acredito que não acontecerá, porque nós estamos aí no limiar deste milênio, nós somos a última geração para a revelação do justo e verdadeiro Mashiach, e para essa revelação é preciso de muita luz presente no mundo, e por isso as trevas e os que estão ao serviço dela tentam de todas as formas destruir as duas bases de uma sociedade dos povos, a consciência de Deus e a consciência de família. Então, dentro dessa realidade, para que o justo e o verdadeiro Mashiach se revele e venha com a era messiânica, o tempo da redenção, que é a libertação da escuridão para a luz, é preciso ter muita luz presente nos nossos dias. Então, nós não estamos aqui para vivermos uma fé cega, como se colocasse aqueles tapa nos animais para só olhar para frente e não enxergar mais nada. A nossa fé no Todo-Poderoso, no Soberano do Universo, ela não é uma fé cega, ela é real e verdadeira. Por isso que quando nós estamos estudando a Torá, nós sempre vamos encontrar um paralelo com o tempo presente. Porque os sábios sempre disseram, a Torá ela não é passado, ela não é futuro. A Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, ela é um eterno presente. Ela é um eterno presente. Por isso que a Torá, ela nunca esteve e não está na moda. Ela é um eterno presente. Então, nesse sentido, é que nós queremos trazer algumas notícias para justamente provocar em você, né, o senso crítico e a pesquisa. Você pesquisar o que está acontecendo. Mas essa pesquisa não é nessas redes televisivas abertas, que são verdadeiros agentes fúnebres, não são aquelas revistas e aqueles jornais escritos, né, que só divulgam aquilo que o sistema quer. Tanto é que nós, infelizmente, uma boa parte do sistema de comunicação do nosso país, seja ele televisivo, radiofônico, a imprensa escrita, infelizmente uma boa parte já está dominada, né, pelo país lá da origem do bichinho aí. E nós sabemos qual é o sistema de lá, né? Não existe liberdade, né? Enquanto aqui, no chamado mundo livre, você tem a liberdade das redes sociais, lá não tem liberdade de redes sociais, certo?
E por aí afora vai, né? Um lugar em que direitos humanos nunca é respeitado, nunca foi respeitado. Então, é por isso que nós falamos, amados, que quando nós estamos dentro de uma fé monoteísta, baseada nos 5 primeiros livros da Bíblia, e você, né, a pessoa, seja ela quem for, ela vem defender certas lideranças, tanto no mundo religioso como no mundo geopolítico, que defendem que seja destruída a consciência divina e a consciência família. Como que pode uma pessoa que diz estar na luz defender princípios que estão totalmente nas trevas? Como pode? Não tem como. Não tem como. De forma alguma. Então, né, que as pessoas sejam realmente despertadas para um senso crítico inteligente e que possa elevar diariamente as suas preces ao soberano do universo, para que realmente, né, as mãos divinas do Todo-Poderoso esteja realmente impedindo com que os perversos dominem o mundo, ok? Esse é um grande desafio de prece que nós temos diariamente, ok? Vamos então para a nossa... Hoje nós estamos a 181 dias do ano 5781 deste ano. E a gota de sabedoria do nosso Rebbe diz assim, para os dias de hoje. Olha só, né? Agora vamos para a gota de sabedoria do nosso Rebbe, e agora você vai entender um pouquinho, eu acredito que você vai entender um pouquinho mais sobre essas questões que nós estamos acabando de falar. Veja bem o que o Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, o que nos diz hoje. Todos nós temos limitações, afinal, não somos de carne e osso? Chega um momento, porém, em que você tem de ultrapassar os seus limites. Você tem de fazer mais do que o máximo que poderia fazer. A verdade é que você não tem apenas uma alma animal, mas também você tem uma alma divina. E por falar em alma divina, o Rebbe nos chama a atenção que a divindade, você está ouvindo? A divindade, você ainda não ouviu? A divindade não tem limites. Respirou fundo? Respira fundo. Porque entre aspas, né? O soco é na boca do estômago. É de perder o fôlego mesmo. Então, respira fundo. Todos nós temos limitações. Afinal de contas, somos de carne e osso, não é verdade? A primeira coisa que o Rebbe nos chama a atenção. Aí todos nós, como bons alunos do Rebbe, respondemos, sim, nós somos de carne e osso, então nós somos limitados. E sorrimos. Mas aí ele não parou com a aula. Ele não parou com o ensinamento. Aí ele diz assim, chega um momento em que você tem que ultrapassar esses limites. Somos de carne e osso? Ok. Mas o Rebbe diz, há momentos em que nós temos que ultrapassar esses limites. Aí você diz assim, puxa vida, eu não estou entendendo ainda. Aí o outro responde assim, nem eu. Então vamos continuar. Você tem de fazer mais do que o máximo que poderia fazer. Uau! Fazer o máximo, você tem de fazer mais do que o máximo que poderia fazer. Ontem nós vimos sobre aquela questão, se você vê o teu inimigo passando por uma dificuldade, uma necessidade,
o primeiro ímpeto que vem a você é realmente virar as costas, ir embora e deixar ele que se vire. É meu inimigo mesmo. Mas o que a Torá diz e que o Rebbe nos trouxe, atualizando no aprendizado de ontem? Se esse ímpeto, ele está te impelindo a virar as costas e ir embora, para não ajudar o seu inimigo, então o Rebbe diz assim, é exatamente isso que você tem que fazer. Ajudar o seu inimigo. Quem é que está te impelindo a virar as costas e ir embora? É a alma divina ou a alma animal? Quem é que está tentando dominar você para que você não faça aquilo que é certo, correto e justo? É a alma divina ou a alma animal? A alma animal, ela quer que você vire as costas e vá embora. Ele que se dane. Não é o que nós estamos vendo de uma certa forma nos dias atuais com esse problema todo dessa pandemia? As pessoas, em vez de se unirem com um verdadeiro amor fraternal um para com o outro, o momento em que Deus permitiu que isso acontecesse é para que as pessoas pudessem se sentir mais humanas, mais dependentes de Deus e de ajudar o próximo. E o que nós estamos vendo? A alma animal dominando certas lideranças políticas, governadores e certos prefeitos, sendo dominado pela alma animal, pelas trevas, pela perversidade, desviando verbas, desviando provimentos que deveriam ser aplicados na saúde. E se eles tivessem feito isso, governadores e prefeitos, se eles tivessem feito isso, não haveria tantas mortes como está tendo, a base de 300 mil mortes no nosso país. Não haveria essa quantidade, especificamente falando do dito cujo do bichinho. Mas já especialistas têm falado que tuberculose está matando mais do que esse bichinho. Problemas cardíacos estão matando mais do que esse bichinho. Mas esse bichinho é a aranha na parede. Lembra do início da live? É a aranha na parede. É para desviar a atenção. Por quê? Porque as outras doenças todo mundo está acostumado. Quantas milhares de pessoas morrem por ano por tuberculose, AIDS, problemas respiratórios, cardíacos? Quantas pessoas têm morrido aí por tantas outras doenças? E o mais dramático, quantas pessoas estão morrendo anualmente por causa da fome? E você vê algum movimento, Organização Mundial da Saúde, Direitos Humanos Mundiais, e por aí afora, se movendo o mundo como estão fazendo atualmente por causa dessa doença aí, para erradicar a fome no mundo ou no nosso país, por exemplo? Quantas crianças têm morrido no nosso país por ano? É mais do que o número desses últimos quase 2 anos, 1 ano e meio, das vítimas desta doença atual. Tem morrido mais crianças com problemas de sede ou por problemas em consequência de beberem águas não potáveis. Crianças dentro dessa esfera de fome, não de sede, porque não tem água potável, e consequências porque tomam água
não potável, ou seja, água suja, barrenta, cheia de bactérias e por aí afora vai. Você viu algum fazendo um movimento nacional para erradicar a sede dessas crianças? Mas a atualidade é a grande tese, a grande teoria do socialismo comunista, aranha na parede. Somos de carne e osso? Sim. Portanto, somos limitados? Sim. Mas há momentos que nós precisamos ter que ultrapassar este limite. Você não pode dar as costas. Você confia ou não confia no Adon Olam? Confia ou não confia? Leucádia Pereira, shalom, shalom, Leucádia. William, shalom, shalom. Carla de Costa, shalom. Já pensaram? Confia ou não confia? A verdade é que você não tem apenas uma alma animal, mas também você tem uma alma divina. E a divindade não conhece limites. Então a pergunta agora é: qual é a desculpa para os teus limites? Por que você não vai além dos teus limites? Disse o Rebbe, quem é forte? Alguém lembra da resposta? O que disse o Rebbe? Quem é forte? É aquele que vai na academia todo dia. Faz musculação. Forte. Ou igual o He-Man. Eu tenho a força. Ou igual o conto da lenda nórdica, né, que fala do Thor e o seu martelo invencível. Maria Luísa Freitas, quem é forte? Quem domina a si mesmo. Já que você deu a resposta, Maria Luísa Freitas, tem dominado a si mesma? Não responda, pelo amor de Deus. Tem dominado a si mesma? Quem é forte? Aquele que domina o seu ímpeto, a sua alma animal. E o que é dominar essa alma animal? Alguém te faz algo que você não gosta? E você tem uma vontade de falar um monte de coisa para aquela pessoa. Aí entra, como diz o Rebbe, vamos para as palavras do Rebbe, para ninguém ficar me pegando pelo pescoço, hein? Você tem de fazer mais do que o máximo que poderia fazer. Donária, sou fraca ainda? Ui! Já é um bom começo em reconhecer que sou fraca ainda, como você diz. Já é um ótimo começo. Significa que reconhece que a fraqueza precisa ser transformada em uma grande fortaleza. Então o Rebbe diz, quem é forte? É aquele que domina os seus ímpetos, a sua alma animal. Então você quer falar, quer responder à altura para aquela pessoa. E você diz, não, você dá vazão à sua alma animal, e a sua alma animal diz assim, fica quieta, fica quieto, né? Calma, calma, muita calma nessa hora, Maria Luísa, muita calma nessa hora, Donária. Calma. Não chute o balde. Não dá certo. Não dá certo. Sabe por que nós
Isso tenho certeza que praticamente todos ou está ou tem passado pela seguinte experiência. Por que você acha que vira e mexe, nós estamos em certas circunstâncias iguais do passado, em que nós nos levantamos com grande ímpeto, ira, raiva, e de novo nós chegamos ao mesmo, a mesma situação. Aí você diz assim, meu Deus, de novo? De novo? Por que você acha que Deus permitiu a mesma situação ou situação semelhante? Você pede para Deus, Senhor, dá-me paciência. Ele vai te dar paciência ou ele vai te dar situações em que você venha exercer a paciência? Ele não te dá paciência. Ele permite situações para que você venha exercitar paciência. Aí é que está. Entendeu? Então essa é a questão de ir além dos nossos limites. Ir além dos nossos limites é sermos provados, aprovados e partirmos para outro nível. Quando você diz, meu Deus, de novo isso, significa que você repetiu no exame. Você foi reprovado no ano e você vai ter, ele te dá um tempinho para que você possa se restabelecer e daqui a pouco ele vai permitir situação semelhante para que você possa ser de novo provado. E nesse exame vai depender de você, se você alimenta a sua alma animal ou sua alma divina, para que você seja aprovado no exame e você possa ir para outro nível, passar para o outro ano. Então essa é a realidade. Essa é a realidade. Então, amados, amadas, não é fácil seguirmos uma fé monoteísta com fundamento judaico e sempre tendo uma liderança rabínica. O nosso irmão mais velho, o filho primogênito de Deus, o povo judeu, o nosso irmão mais velho, sempre a nossa vida secular como família nos mostra isso. O exemplo do nosso irmão mais velho sempre foi algo que nos molda para ir em frente. E o nosso irmão mais velho, o povo judeu, o filho primogênito de Deus, é um exemplo para nós. E por isso, não vamos esperar aí sombra e água fresca, porque não condiz com a realidade bíblica da Torá, com a realidade da fé. Os nossos sábios, os nossos 7 rebes, o que eles passaram nas suas vidas. E o tzadik da nossa geração, que é o Rebbe Menachem Mendel, né, com a sua família, né, passou atrás da cortina de ferro, e por aí afora vai, os exemplos. Os nossos rabinos da atualidade não tem sido sombra e água fresca para eles. E por que nós vamos querer dar uma de folgados e querer sombra e água fresca? Não é por esse lado aí. Então, é importante que nós estejamos realmente com os olhos bem abertos, não só no campo espiritual, mas é no campo físico, o campo da nossa vivência diária, da nossa comunidade local, da nossa comunidade como cidade, como estado, como país
e como um dos países entre as nações. Então nós precisamos, por isso, o tempo da redenção está perto, por quê? Porque os não-judeus entre as nações estão sendo cada dia mais despertados para vir para o verdadeiro monoteísmo nos 5 primeiros livros da Bíblia, com uma base judaica, tendo sempre direção, orientação, liderança de rabinos, para que nós não venhamos dispersar, mas que nós estejamos aquilo que está escrito, tanto na Torá como pelos profetas. Este é o caminho, andai nele, sem vos desviar de nem para a direita e nem para a esquerda. Então, o tempo da redenção está próximo, não resta dúvidas, principalmente diante de tantas coisas que estão acontecendo aí. E por isso está sendo realmente entre as nações, os não-judeus, estão sendo cada vez mais despertados para buscar e viver o verdadeiro monoteísmo. Por quê? Porque as nações precisam de luz, não das trevas. O mundo que o soberano criou, que é este que nós habitamos, não é para ser entregue às trevas, aos perversos, porque não é o plano de Deus. O plano de Deus hoje é o mesmo do princípio da criação, de Bereshit, no princípio. E qual é o plano original de Deus desde o princípio da criação? Fazer deste mundo o seu lar, para estar presente no meio do seu povo, o filho primogênito, o povo judeu, e estar com as nações. Então ele não mudou o plano. O plano continua o mesmo. Por isso, as nações não podem e não irão ser entregues ao comando de forma soberana dos perversos, dos iníquos, daqueles que não têm consciência divina ou temor a Deus e nem tem a consciência de família, que ama verdadeiramente a família. Você pode pesquisar e você verá que a maioria dos líderes mundiais, eles não têm filhos. Se você for lá para a Europa, países considerados importantes, as suas lideranças não têm filhos. Então eles não estão nem aí para o futuro. Eles não têm ninguém para deixar um legado. E já diz a sabedoria judaica que quem passa por esta vida sem deixar um legado, não viveu. Era um morto-vivo. E muitas lideranças europeias não têm filhos. Então não estão nem aí para o futuro. Nós temos um futuro. Nós temos consciência de um futuro. E nós temos passado isso para os nossos filhos e para os nossos netos. Temos passado isso para as nossas comunidades. E nós precisamos continuar rompendo estes limites e levar para outras pessoas, para outras comunidades, outras cidades, outros estados, outros países. Não podemos parar. Por isso que eles querem que você fique em casa. Para que a glória de Deus não se revele, não se manifeste. Esta é a realidade. Já fizemos aqui vários paralelos com o povo, o filho primogênito de Deus no Egito, o povo judeu, com a realidade dos nossos dias. Os fatos acontecidos dentro do Egito
e nos últimos dias deles no Egito, as 10 pragas e um paralelo com a nossa realidade. A saída do povo judeu do Egito, o filho primogênito de Deus do Egito, e o paralelo com os nossos dias. Por isso, Faraó não queria que o povo saísse do Egito, porque ele não queria que o povo, o filho primogênito de Deus, o povo israelita, saísse do Egito, porque se eles saíssem do Egito, eles poderiam e teriam liberdade total para levar a todas as nações a consciência de Deus e a consciência de família. E isso o Faraó não queria. E é o que está acontecendo com os faraós dos dias atuais. Estes que não querem que você saia do Egito. Que não querem que você saia de casa. Então, amados, a guerra que nós estamos travando é uma guerra entre luz e escuridão. É uma guerra entre o bem e o mal. Se nós que estamos do lado do bem e da luz nos calarmos, então o mal e as trevas também irão nos tragar. E aí, não adianta chorar o leite derramado. Não é verdade? Então, nesse sentido, né, amados, que nós precisamos estar aí alertas. Alertas. Então, dentro dessa gota de sabedoria do nosso Rebbe, nós temos não somente a alma animal, mas também temos a alma divina. E a divindade, ela não conhece limites. Por isso a nossa conexão com Ein Sof, o soberano do universo, o infinito, nós nos tornamos infinito com ele. Ou seja, não foi Moisés que libertou o povo do Egito. Moisés foi um instrumento na mão do Ein Sof, do infinito, o soberano do universo. Quem libertou o povo foi Deus. Nós precisamos, à semelhança de Moshe, não no sentido Moshe, né, que de forma alguma não temos como chegar, né, ao dedão do pé de Moshe, de tão quem é Moshe, mas no sentido de sermos instrumentos de Deus no tempo presente, para nós não judeus, para que o nosso povo não judeu sejam libertados das garras do faraó. Faz parte para a revelação do justo e verdadeiro Mashiach. Levarmos cada vez mais esta luz. E cada vez mais nós estarmos vivendo de uma forma sem limites, como é o nosso Deus. Sermos instrumentos para esta última hora. Ok? Que Hashem abençoe você, sua família, a sua comunidade, que dê muita força, ousadia para viver esta fé. Baruch Hashem. Hoje nós estamos no nosso 5º dia do Shabat, e a nossa quinta aliá de hoje está no livro de Levítico, capítulo 4, do verso 1 ao 26, que assim nos diz. Amém? José Afonso, shalom, shalom. José Afonso, de onde você está se conectando conosco, dá um nome da sua cidade aí, ok? Vamos lá? Então, capítulo 4, verso 1 a 26, com os comentários de Rashi, nós vamos aqui para a oferenda de pecado do sumo sacerdote. Então,
A oferenda de pecado do sumo sacerdote, Deus falou assim a Moshe, dizendo: com exceção das duas oferendas obrigatórias, brevemente, que será explanada, tratamos até aqui de oferendas voluntárias. Agora passaremos ao tema das oferendas obrigatórias. Fala aos israelitas dizendo: há dois tipos de sacrifícios cujo propósito é neutralizar os efeitos do delito, do pecado, do crime. A oferenda de pecado e a oferenda de culpa. Então, os dois tipos de sacrifícios que devem ser realizados para neutralizar os efeitos do delito, do pecado, é a oferenda de pecado e a oferenda de culpa. Esses dois tipos de sacrifício só neutralizam modalidades específicas de pecado, como será descrito no transcorrer aqui da nossa paraxá. Porém, dos dois, a oferenda de pecado, ela é mais geral. Então, vamos começar aqui pela oferenda de pecado. Se um indivíduo transgredir sem intenção qualquer um dos mandamentos passivos de Deus, terá de ofertar um sacrifício de pecado. Só para recordar, nós temos dois tipos de mandamentos, passivos e ativos. Passivos é aquele que diz, não faça tal coisa. Ativos, faça. Essa é a diferença. Então, é o indivíduo que transgredir sem intenção qualquer um dos mandamentos passivos de Deus, não faça, terá de ofertar um sacrifício de pecado. O castigo pela transgressão intencional do mandamento passivo for a excisão, excisão, que é morrer prematuramente sem ter filhos, ou ele completar um desses atos ou fizer parte de um deles, desde que o ato parcial seja também um ato completo em si mesmo. A oferenda de pecado e as circunstâncias que a ocasionam diferem para o sumo sacerdote, o sinédrio, o rei, um comum como segue. Ou seja, a oferenda de pecados por aqueles que cometeram pecados que violaram os mandamentos passivos, de Deus, que não faça. Então, tem uma diferença na oferenda de pecados que se refere ao sacerdote ungido, sacerdotes e Kohen Gadol. Tem diferença para com o sinédrio, que é a casa dos juízes, diferença para com o rei e a diferença para com o cidadão comum. Tanto é que logo mais estaremos vendo cada uma dessas classes e também veremos aí a oferta de pecados para o povo que está dentro daquela questão comum. É o povo geral, de forma geral. Então, se o sumo sacerdote ungido cometer um pecado, ou mesmo pecado, violando o mandamento passivo, então nós vamos ver primeiro com referência ao sacerdote, dentro da classe sacerdotal. Ao implicar o sinédrio, o Tribunal Supremo do Povo, obriga-o a ofertar oferenda de pecado, especificamente se ele equivocadamente concluir e decretar que um ato é permitido, quando na verdade é proibido e punível com a excisão, que é morrer prematuramente sem filhos. Se praticado intencionalmente e depois realizar o ato, baseando-se em sua conclusão errônea, então, quando seu erro for descoberto, para expiar o pecado que ele involuntariamente cometeu, então ele ofertará um touro jovem, Isto é, de 1 a 3 anos de idade, sem defeito, como oferenda de pecado. Se o sumo sacerdote sabia que o ato era proibido e simplesmente o praticou sem querer, não precisa fazer oferenda de pecado nenhum,
diferentemente do líder ou de um leigo, que precisam ofertar, né, a oferenda de pecado, né? Ou porque ele não sabia que o ato era proibido em si, ou porque sabiam que o ato era proibido, mas não perceberam o momento em que praticou o delito, ou seja, violou o mandamento, né? Então, o sumo sacerdote ungido, se ele comete um pecado nesse sentido, então, para ele, a oferta de pecado, né, para perdão de pecado, é exatamente um touro jovem, certo? Então, aqui nós vemos que não tem cordeiro para perdão de pecado, com referência ao sacerdotes, a classe dos sacerdotes, dos levitas, ok? Quando o sumo sacerdote ungido peca, isto é, reforça a culpa do povo, pois, como será explicado mais tarde, o sumo sacerdote deve fazer expiação pelo povo, por meio da execução dos ritos do Yom Kippur, e não terá mérito para isso se ele mesmo estiver maculado pelo pecado. Ou seja, se o Kohen Gadol estiver em pecado, todo o povo está em pecado. Porque ele, o Kohen Gadol, é o representante oficial do povo para a oferenda de perdão de pecados, que é feito em Yom Kippur, o dia do perdão. E se ele está em pecado, como que ele vai fazer uma oferenda de pecado para que o povo seja perdoado? Então, automaticamente, tanto ele como o povo estão em pecado. Ele levará o touro à entrada da tenda da reunião, diante de Deus. Apoiará sua mão vigorosamente sobre a cabeça do touro e abaterá o touro diante de Deus, isto é, dentro dos limites do pátio do tabernáculo. O sumo sacerdote ungido recolherá o sangue em uma vasilha consagrada, tomará o sangue do touro e o levará para dentro da tenda da reunião. O sacerdote mergulhará seu dedo no sangue e aspergirá do sangue 7 vezes diante de Deus em direção à parte sagrada da cortina, isto é, a parte diretamente defronte da arca. O sacerdote então colocará do sangue sobre as 4 saliências do altar de incenso, que está localizado dentro da tenda da reunião. Isto é, do lado oeste, né? Antes de cortar o touro em pedaços, ele tirará toda a gordura do touro da oferenda de pecado, a gordura que cobre as vísceras, toda a gordura que está sobre as vísceras, os 2 rins, a gordura que está sobre eles, que está sobre os flancos, tirará o diafragma com os rins e partes e com o fígado. Assim, o verso 10 agora, assim como se faz com as partes gordurosas que são tiradas do touro sacrificado como oferenda de paz, o sacerdote então as queimará sobre o altar, usado para oferenda de elevação. Couro do touro, toda a sua carne, sua cabeça, suas pernas, suas vísceras e seu excremento, ele levará todo o touro a um lugar puro fora do acampamento, ao depósito de cinzas e o queimará ali, no fogo sobre a lenha. Será queimado nesse depósito de cinzas. A partir do versículo 13, nós temos a oferenda de pecado do sinédrio, quando os juízes do povo, eles cometem o pecado, né? No final, nós estaremos aqui comentando que os sábios trazem para nós o que realmente quer dizer Vaikra, um chamado de amor, e também estaremos comentando aí sobre o que os sábios dizem de uma forma mais específica, por que se fala em tantas centenas de versículos, detalhes dos sacrifícios. Não esqueça, o que está na Torá escrita, nada é em vão, ok? Nada é em vão. Tudo tem sentido e tudo tem aprendizado. Então, depois da leitura da Aliá,
nós estaremos fazendo esses comentários aqui, ok? A Rosa Maria, ela é de Bertioga, São Paulo, né? Um bairro de Boracéia. Baruch Hashem, Rosa Maria. Então vamos lá, a partir do verso 13, a oferenda de pecado do Sinédrio, a casa dos juízes. Se o Sinédrio, o Tribunal Supremo da comunidade de Israel inteira, errar porque a decisão correta referente a um caso especificamente, um mandamento possível, punível com excisão, né, que escapou ao Sinédrio, né, os olhos da comunidade, o Sinédrio é para ser os olhos da comunidade, ou seja, a Suprema Corte de Israel, do povo judeu, é para ser os olhos da comunidade. Por isso que o Sinédrio, a casa dos juízes, ela é para zelar pela Torá. Então, trazendo numa linguagem atualizada para os nossos dias, então, a casa dos juízes é para ser os olhos de toda a comunidade, de todo o povo, ou seja, o Sinédrio é para zelar pela manutenção e o cumprimento da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, que significa a Constituição Federal do povo de Israel. Ou seja, entre as nações, as casas dos tribunais supremos, eles têm que seguir o exemplo e precisam seguir o exemplo do Sinédrio, da casa dos juízes do povo de Israel. Precisa ser os olhos do povo, da comunidade, zelar pela lei, pela ordem, zelar pela Constituição Federal. E quando eles violam a Torá, violam a Constituição Federal, significa que eles estão em delito, eles estão em estado criminoso. Por isso, aqui nós temos, a partir do versículo 13, capítulo 4, a respeito da oferenda de pecado do Sinédrio. Então, quando a casa do Tribunal Supremo erra, então eles têm que fazer a sua mea-culpa, reconhecer, arrepender-se e realmente ter um propósito firme diante de Deus, que não vão violar novamente os mandamentos divinos, que não vão violar a Constituição Federal. Se permanecerem, estão então dentro dessa palavra aqui, excisão, E-X-C-I-S-A-T-I-O, excisão, que é morrer de forma prematura, sem deixar filhos, certo? Então, se o Sinédrio, o Tribunal Supremo da comunidade de Israel inteira, errar porque escapou aos olhos, né, da comunidade que deveria ser, e transgrediu qualquer um dos mandamentos passivos de Deus, puníveis com esta pena, se feitos intencionalmente, incorrendo assim em culpa, então quando o pecado que cometeram for descoberto, a comunidade, isto é, cada tribo separadamente, ofertará um touro jovem como oferenda de pecado, levá-lo-ão à frente da tenda da reunião. Os anciãos da comunidade, isto é, o Sinédrio, apoiarão suas mãos vigorosamente sobre a cabeça do touro diante de Deus, isto é, dentro dos limites do pátio do tabernáculo, e um deles ou o seu representante abaterá o touro diante de Deus. O sacerdote, o sumo sacerdote, né, o sacerdote ungido, levará do sangue do touro para dentro da tenda da reunião. O sacerdote mergulhará seu dedo no sangue e o aspergirá 7 vezes diante de Deus em direção à parte da cortina, diretamente defronte da arca. Sendo esse o espaço de 2,5 cúbitos entre as leves protrusões da cortina, produzidas pelas 2 varas da arca. O sangue não tem de atingir a cortina, porém, se um pouco dele o fizer,
não invalidará o procedimento. Aqui, essa parte da cortina não é denominada sagrada, como na descrição do procedimento de oferenda de pecado do sumo sacerdote. Pois quando só o sumo sacerdote peca, a santidade do tabernáculo permanece intacta, ao passo que quando a comunidade inteira peca, a santidade do tabernáculo se vai, por assim dizer, ou seja, a santidade vai embora. Ou seja, a Shekhinah da presença divina se retira quando o sumo sacerdote peca. Então ele colocará o sangue sobre as 4 saliências do altar de incenso, que está localizado na tenda da reunião, diretamente diante de Deus, e derramará todo o resto do sangue sobre a base do altar, usado para oferendas de elevação, isto é, o altar externo, que está à entrada da tenda da reunião, isto é, do lado oeste. Separará toda a gordura dele e a queimará sobre o altar externo. Ele fará ao touro aqui o mesmo que faria ao touro da oferenda de pecado do sumo sacerdote. Então veja bem, tanto o sumo sacerdote como o sinédrio, a casa dos juízes, a oferenda de pecado é um touro. Também aqui não há cordeiro para a oferenda de perdão de pecados. Ele assim fará com ele a fim de que o sacerdote expie pelos membros da comunidade para que sejam perdoados. Se ele deixar de fazer uma das aplicações de sangue, intencionalmente ou não, o rito será então invalidado. Ele então levará o resto do touro para fora do acampamento, isto é, ao depósito de cinzas, e o queimará como queimaria o remanescente do primeiro touro, e esta é uma oferenda de pecado. Agora, da comunidade inteira, ok? A partir do versículo 22 ainda do capítulo 4, agora nós vamos para a oferenda de pecado do líder, né? Então, o líder do povo, o líder de Israel, né? Se um líder de Israel pecar transgredindo sem intenção qualquer um dos mandamentos passivos de Deus, seu Deus, incorrendo assim em culpa, então, se o pecado que cometeu lhe for dado a conhecer, ele levará sua oferenda um cabrito, macho sem defeito, de até 1 ano de idade, à entrada da tenda da reunião. Apoiará sua mão vigorosamente sobre a cabeça do cabrito e o abaterá no lugar onde abate oferendas de elevação, isto é, do lado norte do altar diante de Deus. Uma oferenda de pecado. O sacerdote subirá a rampa do altar, tomará do sangue da oferenda de pecado com seu dedo e o colocará sobre as 4 saliências do altar, usado para oferendas de elevação. Então descerá a rampa e derramará o resto do seu sangue sobre o lado sul da base do altar, usado para oferendas de elevação. Ele queimará toda a sua gordura sobre o altar, exatamente como a gordura de oferenda de paz das cabras. Assim o sacerdote faz expiação pelo pecado do líder, para que lhe seja perdoado. O remanescente do cabrito é comido pelos sacerdotes, como o da oferenda de pecado de um indivíduo. Diferentemente da oferenda de pecado especial do sumo sacerdote, que, conforme explicado acima, só convencerá o povo da importância de buscar a expiação de seus pecados, visto que o conceito de expiação constitui a essência do sacerdote. A oferenda de pecado especial do líder convencerá o povo da necessidade de resguardar-se do pecado em primeiro lugar, pois a função dele é guiar o povo e governá-lo adequadamente. Vendo que o seu líder, bastante consciente da gravidade do seu pecado, tem o cuidado de expiar seus pecados não intencionais e, portanto, com certeza é também suficientemente cônscio
da gravidade do pecado para arrepender-se de seus pecados intencionais. O povo será estimulado a similarmente resguardar-se do pecado e, é claro, se pecar, mesmo que inadvertidamente, precisa buscar a expiação pelo seu pecado. Ok? Aqui então nós encerramos a nossa quinta aliá. E amanhã continuaremos então com a sexta aliá. Então, para os nossos comentários finais aqui, primeira coisa, então nós vimos aí que Vaikra, que é a primeira palavra da nossa Parashá, bem como também a primeira palavra do terceiro livro dos 5 livros da Torá, que começamos a estudar essa semana. Vaikra. Então, Vaikra já vimos aí que representa, né, significa e chamou, ou ele chamou, o Eterno chamou Moshe. Então nós vimos aí pelos próprios comentários de Rashi e também pelos próprios comentários do nosso Rebbe, Menachem Mendel, que essa expressão é uma forma carinhosa, amorosa, é um chamado de amor de Deus para com Moshe, né? O exemplo simples sobre isso daí é aquela questão sobre 2 amigos que se amam, que se respeitam, 2 amigos que realmente ficam felizes um de encontrar o outro. Então assim era Deus com Moshe, Moshe com Deus. 2 amigos bons e fiéis e verdadeiros, certo? É a mesma coisa quando você tem um amigo muito bom e você o encontra em qualquer lugar, nas suas idas e vindas, né? E no meio do caminho você vê aquele seu amigo lá, tá lá do outro lado da calçada, tá lá na outra esquina, não importa a distância. Só de você vê-lo, você já fica feliz de ver o seu amigo. E nesse ímpeto, normalmente o que acontece? Você o chama. Então, ô fulano, se os outros vão olhar para você ou não, você não está nem aí. Se os outros vão achar engraçado de você estar chamando o seu amigo, gritando no meio da rua, você não está nem aí para a opinião alheia. Você está feliz de ver o seu amigo. E você quer não somente vê-lo, você quer encontrá-lo, no sentido de chegar perto, abraçar o seu amigo. E você não está nem aí com as pessoas que estão em volta, se eles vão achar isso ridículo ou não. Não é problema seu se eles acham ridículo ou não. Você ama o seu amigo te ama. E nós ficamos felizes quando nós encontramos um amigo assim. Não é verdade? Então, é nesse sentido que nos chama a atenção sobre Vaikra. E ele chamou Moshe. Certo? Também dentro desse escopo aí, nós aprendemos também que a questão dos detalhes dos sacrifícios, que no hebraico se chama-se carbonot, né? Os korbanot, melhor dizendo, os korbanot, os sacrifícios, ele tem um radical que significa aproximar. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que esses centenas de versículos que Deus vem com as suas minúcias de sacrifícios, o ponto central, importante é aproximar-se. Por isso que quando nós começamos a aprender sobre os korbanot, os sacrifícios, é exatamente o quê? O primeiro deles, aqueles que querem se aproximar de Deus voluntariamente. Então, o primeiro korbanot, os primeiros sacrifícios se referem a isso. Aproximar-se do amigo que eu amo. E isso significa nós nos aproximarmos de Deus, Deus se aproximar de nós. Então, a primeira grande lição que nós aprendemos sobre korbanot é um chamado de amor e, na sua sequência, o aproximar-se com amor. Ok? Nessa nossa Parashá, nós temos aí a nossa Haftará, a porção do profeta, que está em Isaías, capítulo 43.
E tem um versículo lá, o versículo 21, que diz assim: este povo que formei para mim expressará meu louvor. Está ligado diretamente à nossa Parashá Vaikra. Ou seja, a primeira parte, segundo os nossos sábios dizem, do versículo, parece mostrar o grande amor de Deus pelo povo judeu. Essa é a realidade. A demonstração do grande amor de Deus pelo povo judeu. Porque diz a primeira parte do versículo: este povo que formei para mim. Olha o grande amor de Deus pelo povo judeu. Formei para mim. A segunda parte já fala sobre expressará meu louvor. Ou seja, refere-se principalmente às suas preces, boas ações e o estudo de Torá, através das quais o nome de Deus é engrandecido. Ou seja, expressará meu louvor. Se analisarmos o versículo um pouco mais profundo, com mais profundidade, os nossos sábios dizem assim: veremos que o tipo de louvor a que Deus se refere aqui é totalmente diverso e independe das ações do povo judeu. Primeiro, esse povo que formei para mim, segundo os sábios, o povo judeu pertence a Deus. Ponto. E é ponto final. E só através dos judeus que sua soberania sobre o universo é estabelecida. Pois um rei não pode governar se não houver súditos. Um judeu, por sua própria natureza, e não pelos seus atos ou por seus atos, já é criado especial. Então, um judeu por si, ele já é criado de forma especial. Isaías 43, verso 21. Isso é indiscutível. Indiscutível. Certo? Segunda questão, onde diz expressará meu louvor. Os sábios ainda continuam nos dizendo sobre isso, né? Então, dessa forma, Deus prossegue dizendo: expressará meu louvor. A própria existência do povo judeu revela a glória de Deus. O fato de o povo judeu, um cordeiro entre 70 lobos, ainda florescer após milhares de anos, é um testemunho da grandeza de Deus. Cada judeu é uma prova da existência de Deus e faz com que seu nome seja louvado. Ou seja, primeiro, este povo que formei para mim, o povo judeu pertence a Deus, independe das suas ações. Cada judeu é, de fato, pela sua natureza, já é especial para Deus. Ponto. É a menina dos olhos de Deus, como se fala e como está escrito. Ponto. A segunda questão da expressão de louvor é a própria existência do povo judeu revela a glória de Deus. Por que a própria existência do povo judeu revela a glória de Deus? Porque é o único povo em que, mesmo depois de intensas e terríveis e cruéis perseguições, flagelos, torturas, exílios e o mais último, precisamente, o Holocausto, através de todos os milênios, é o único povo que permaneceu 100% em suas raízes. Está escrito nos anais da história que uma certa feita Napoleão, o imperador Napoleão, ele passando próximo a uma sinagoga, ele escutou um choro, um clamor que vinha ali de dentro daquela sinagoga. E aí ele perguntou, né, o que estava acontecendo naquele lugar.
E um dos seus oficiais disse para ele, é uma sinagoga judaica, e eles estão aí clamando ao Deus deles para que o templo deles seja reconstruído em Jerusalém. Então, segundo o escrito da história de Napoleão, diz que ele respondeu mais ou menos assim, se depois de tantos milênios eles continuam ainda pedindo ao seu Deus para que seja reconstruído o templo deles, então realmente será reconstruído, porque Deus deles ouvirá o seu clamor, porque eles não saíram do seu foco. Certo? Então esse é um dos registros da glória de Deus. Ou seja, a própria existência do povo de Deus já revela a glória de Deus. Por isso que o povo judeu, ele é considerado um cordeiro levado mudo perante os seus tosqueadores. Essa é uma comparação dita para o povo judeu. Qualquer outro que pegue este ato, qualquer outro que venha roubar esta ação, o próprio nome já diz, é um ladrão. O cordeiro mudo levado perante os seus tosqueadores, ou que é levado ao matadouro, é o povo judeu. Isso está escrito nos profetas. Está revelado na Torá. E isso é inquestionável biblicamente. Biblicamente. Então, por isso que é dito que o povo judeu, como é um cordeiro entre 70 lobos. E 70 lobos aqui representa exatamente 70 nações, que representam todas as nações da terra. Por isso que você vê através da história que as nações em si, elas não amam o povo judeu, não amam Israel. E quando algum governante faz alguma coisa em favor dos judeus e de Israel, todo mundo se levanta contra aquele governante. Então aí, mais uma vez provado para você que o povo judeu é um cordeiro levado diante dos 70 lobos, né? Continuando, isso é relevante principalmente em nossa geração, que veio após a terrível destruição, né, dos nossos amados, que aconteceu no Holocausto. O fato de existirem judeus atualmente perpetuando com orgulho nossa tradição sagrada e criando uma nova geração de judeus para continuar a impregnar de santidade o universo, é por si só um verdadeiro milagre, sendo um testemunho da grandeza de Deus. Por isso, o imenso amor de Deus que ele tem por cada judeu, independente de suas ações, demonstra quão importante é que nós amemos os nossos irmãos judeus e sempre os julguemos de modo favorável, pois cada um de nós é um tesouro especial de Deus, certo? Esse discurso aqui, ele foi feito pelo nosso Rebbe Menachem Mendel no ano de 1990, diante de toda a comunidade lá no Brooklyn, nos Estados Unidos, na famosa Casa 770, certo? Foi quando ele fez esse discurso em 1990, um discurso especialmente para todo o povo judeu, ok? Agora, fazendo, né, aquilo que nós estamos aprendendo como Benei Noach, não judeus, abraçando o monoteísmo, como nós podemos participar desta bênção? Vivendo a nossa realidade como Benei Noach no monoteísmo, baseado nos 5 primeiros livros da Bíblia, com as 7 leis universais, mais estudo de Torá, sempre tendo na liderança, né,
do movimento, os nossos rabinos. Então, ombro a ombro com os judeus, participamos destas bênçãos preciosas, porque Deus ele também fez um pacto com toda a humanidade através de Noé após o dilúvio. E para finalizarmos, então nós temos aqui a questão sobre os korbanot, os sacrifícios, onde diz assim: as leis detalhadas de sacrifícios de animais não são exceção. Fisicamente, eles não se relacionam à nossa presente época, para o nosso presente momento. Mas num nível psicológico, espiritual, ou seja, a nossa psique, a nossa mente, a nossa alma, essas leis referem-se a uma mensagem antemporal do desafio humano para o nosso crescimento. Ou seja, aquilo que o Rebbe diz na sabedoria de hoje: ir além dos nossos limites, porque a divindade não tem limite. Todo ser humano possui um animal na sua consciência. Essa dimensão da nossa identidade só busca sua autopreservação e gratificação. O lado animal, a nossa alma animal, se pergunta antes de cada encontro e antes de cada esforço: o que tem de bom para mim? Esta é a nossa alma animal. Qual é a vantagem que eu levo nisso? Em contraste, em outra dimensão mais profunda da identidade, nós temos uma consciência divina. Essa consciência divina é a nossa alma divina. Um desejo de transcender a si mesmo, ir além dos seus limites e se conectar com a verdade e a realidade. Abrindo um parênteses, trazendo um paralelo. Você começa a compreender de forma mais clara, você começa a compreender de forma mais profunda e elevada por que o sistema quer que você perca a consciência divina? Se você perder a consciência divina, você perde a sua alma divina. Sobra o quê? A alma animal. Sobrando apenas a alma animal, o que você vai virar? Um monstro. Um monstro cruel. Um monstro perverso. Por isso que todo aquele que perde a consciência divina, a consciência de Deus, ele subjuga a sua alma divina à vontade da alma animal. E essa alma animal, ela suga a vitalidade da alma divina. E ela não encontra forças para resistir. E ela é subjugada. E essa pessoa se torna um monstro cruel. Está entendendo por que eles querem que você perca a consciência divina? Se você perde a consciência divina, a consciência de família, já foi pro brejo. Porque não há moral, ética, não há nada de bom. Continuando. Então, em contraste, tem outra dimensão mais profunda de identidade, uma consciência divina, a sua alma divina. Um desejo de transcender os seus próprios limites de si mesmo e se conectar com a verdade e a realidade. Por isso a nossa fé não é cega. Não é cega. Por isso que nós que estamos no monoteísmo, como Benei Noah, não temos espaço para isentões. Não há espaço para isentões. Ou você é conectado à verdade e à realidade, ou você está subjugado à sua alma animal.
É uma camada que nos permite amar de forma altruísta e buscar metas mais elevadas e idealistas na vida. Ou seja, nos permite amar de forma altruísta. Amar o próximo como a si mesmo. Eu não estou buscando vantagem nenhuma. Eu amo porque é uma mitzvah do Eterno. Eu amo porque Deus me ama. Eu amo porque Deus ama o meu próximo. Eu vou além dos meus limites e eu amo o meu próximo. Mesmo sem esperar nada em troca. Esta dicotomia inerente à estrutura humana dá origem à luta perpétua existente da psique humana. O conflito entre egocentrismo e autotranscendência, a disputa entre frivolidade e imoralidade e significado genuíno e espiritualidade. Ou seja, olha como que os nossos sábios trazem para nós a consciência dos korbanot, dos sacrifícios. Por isso, segundo os nossos sábios, realmente Deus, ele gasta no bom sentido centenas de versículos com detalhes sobre korbanot, sobre sacrifícios. Tem sentido. Não é algo vão. Os korbanot está ligado diretamente à nossa psique, à nossa alma animal e divina. E por isso, gera em nós esses conflitos entre o egocentrismo e autotranscendência. O eu e para mim. E a autotranscendência, ir além deste limite. Não! Eu respondo, a minha alma animal, não vou ficar limitado à sua vontade. Eu vou transcender, eu vou além desses limites. E por isso, eu amo o próximo como a mim mesmo, porque é mandamento de Deus. Então eu vou além dos meus limites. Então quem é forte? Pergunta o Rebbe Menachem Mendel Tzadik da nossa geração. E ele responde, é aquele que consegue ter autodomínio, que domina a sua raiva, o seu ímpeto, a sua ira. Transcende a isso e leva para a luz, para a alma divina, leva para a paz, para o amor verdadeiro, o amor fraternal verdadeiro. Ele não está limitado à sua alma animal. Ele está conectado à alma divina, que está conectado com o soberano do universo, o Ein Sof, o infinito. Então não conhece limite. A alma animal quer determinar limites para você, você rompe essa barreira, você vai além. Por isso, sem sombra de dúvidas, temos aí a disputa entre frivolidade e moralidade, entre genuíno e espiritualidade. Tem pessoas que dizem assim, eu nasci assim e vou morrer assim. Quer dizer, não vai evoluir nada. Renega a evolução da sua alma divina. Ela anestesia a sua alma divina. Eu nasci assim e vou morrer assim. Então a melhor coisa seria dizer, eu nasci assim e vou morrer assada, queimada. Porque ao descer os 7 palmos de terra, não vai subir para o Gan Eden, o jardim do Éden, o jardim das almas. Vai ficar lá debaixo, lá, se queimando toda. E aí não é legal. Entendeu? Continuando, de acordo com a Kabbalah, a consciência divina nasceu neste mundo com o único propósito de
aperfeiçoar essa identidade animal interior e a elevar ao plano espiritual. Então, o propósito da existência da nossa alma divina é subjugar a alma animal e transformá-la de mal para bem, de escuridão para luz, de algo animal para algo divino. Você não vai, decapitar a sua alma animal. Você vai transformar a sua alma animal. Cada alma recebeu sob medida uma consciência animal, como sendo seu aluno especial para os anos que vão passar junto nessa terra. Então a Kabbalah diz para nós que a alma animal que Deus permitiu que nós tivéssemos junto com a alma divina, a alma animal é o aluno. A alma divina precisa ser o professor. Não pode inverter. Quando se inverte, o professor vai para o lugar do aluno e o aluno vem para o lugar do professor, é essa bagunça que nós vemos aí no mundo real. Onde o professor não é respeitado, onde o professor é ameaçado, agredido, e muitas vezes tem até casos de professores serem mortos por alunos, porque é a inversão. Então essa inversão que você vê no mundo físico é porque no mundo espiritual já aconteceu. E nós que estamos no caminho monoteísta, na jornada monoteísta, nós precisamos ser um exemplo que a nossa alma divina, ela é o professor da nossa alma animal. Dentro dessa visão física, é o mesmo caso da criança quando entra na escola. Quando ela vai para a escola, é aquela criança bruta, não sabe de nada. E muitas vezes vai com seus mimos da sua casa e entra lá uma criança, entre aspas, toda cheia do seu egocentrismo, do tudo para mim, tudo eu, e o professor ali muitas vezes parece que é um intruso na sua vida. Mas à medida que os dias vão passando, então a criança percebe que aquela pessoa adulta que está diante dela é o seu professor ou a sua professora, e que ela é aluna dele ou dela. Aí vai se moldando. Então aquela criança que chegou crua, embrutecida, a função do professor vai moldando essa pedra bruta e vai transformando-a em um diamante brilhante, lindo e precioso. É isso que a nossa alma divina precisa fazer com a nossa alma animal. Entendeu? Então, por isso, a alma divina tem a missão de educar e sublimar a alma animal, colocar na prática seus potenciais mais profundos. Ela deve tomar uma pedra bruta e transformá-la num precioso diamante. Quando a alma divina não cumpre a sua tarefa de cultivar e educar o seu lado animal, o eu animal pode se tornar uma força perigosa. Ele não é inerentemente mal. A nossa alma animal, diz a Kabbalah e os nossos sábios, que ela não é, na sua essência, ela não é má. Ela não é má. Mas à medida que a alma divina não cumpre a sua tarefa como mestre, professor, para educar o seu lado animal e transformar a pedra bruta num lindo diamante, então essa alma animal, ela pode se tornar perigosa. Em si, ela não é má, mas sim meramente egoísta. Então, é que nem aquela criança que vai para a escola. Ela está acostumada com a sua alma animal, ela está acostumada com esse egocentrismo. É tudo eu, centro das atenções, e tudo para mim. A partir do momento que ela entra numa sala de aula, ela vê que ela não está sozinha. Que aquela pessoa que está diante dela,
o professor ou a professora não dá atenção somente para ela, ela dá atenção para mais as outras crianças da sala de aula. Então essa alma animal, que é egoísta, ela não é má, ela é egoísta. Então ela está, mas por que ela tem que dividir as atenções com as outras crianças? Tem que ser só para mim, porque ela está acostumada na casa dela, as atenções só para ela. Entendeu? Então é dentro desse escopo educacional que a nossa alma divina e a nossa alma animal precisam trabalhar. No entanto, a sua busca incessante de autopreservação e autoaperfeiçoamento, ele pode se transformar sim em um monstro, demolindo a si mesmo e outras pessoas no seu desejo bestial de autoafirmação e gratificação. Então, a nossa alma animal em si, ela é egoísta, ela não é má. É isso que os nossos sábios nos trazem através da Kabbalah. Ela não é má, ela é egoísta. A nossa alma divina, ela está além dos limites. Deus nos deu essas duas almas. A alma divina e a alma animal. E o propósito da alma divina que Deus nos deu é para exatamente trabalhar a alma animal, para transformar todo o seu potencial em algo de luz, bom e para o bem. A sua força, a sua energia, o seu ímpeto, a sua coragem, o seu destemor. São qualidades, atributos que a nossa alma animal tem. Não tem aquele famoso caso, né? Quando crianças, por exemplo, quando éramos crianças, né? Então normalmente quando nós estávamos nos grupos dos nossos amigos, o que acontecia? Antigamente, né, vamos assim dizer, né, nós tínhamos mais matos em volta das nossas casas, no interior, vamos assim dizer, aqui no interior, né? Então geralmente o grupo de crianças se reuniam. Então alguém dizia assim, quem tem coragem? E principalmente à noite, né, por exemplo, que se reunia as crianças para brincar à noite também. Quem tem coragem que entra naquele mato ali? Então um olhava para o outro e ficava lá, aí de repente aparecia um lá. Não, eu tenho coragem. Então se você tem coragem, então entra lá. E nós vamos contar até 20. Aí depois que nós contarmos 20, aí você sai do meio da mata. Vamos ver se você fica lá durante esse tempo. Aí aquele que se apresentou, ele fala, não, eu vou. Aí ele pega e entra lá no meio da mata, lá, no escuro. E aí quem ficou do lado de fora começa a contar de 1 a 20. Pá. Aí começa 10, 10 e meio, 11, 11 e meio. Aí o fulano que entrou lá fala assim, vocês estão me enrolando. Quem passou por isso sabe dessa história, né? Aí chega lá 18, 18 e meio, 18,75, 19, 20. Aí o fulano que estava lá dentro da mata sai que nem um tiro lá de dentro. Vap! Não é assim? Esta coragem, esta ousadia, essa intrepidez. Eu vou. É isso que a alma divina, como mestre, precisa trabalhar na alma animal, para que juntos, ou seja, a alma divina e a alma animal em nós, possa nos levar em frente, avante, para cumprirmos a nossa missão com toda a ousadia, sem medo, sem pavor. Lembram de Daniel, por exemplo? E lembram dos 3 amigos de Daniel, lá no exílio babilônico? Daniel não se dobrou diante da tua imagem, rei. Joga lá na cova dos leões, lá. Jogaram o Daniel na cova dos leões. Aí, daqui a pouco foram dar uma olhadinha lá e falaram, mas vocês jogaram o Daniel na cova dos leões ou na cova dos cordeiros, das ovelhas? Não, majestade, nós jogamos ele na cova dos leões mesmos. Mas
Eu estou vendo ali o Daniel junto com os leões como se fossem cordeiros, ovelhas. Não aconteceu nada. Ah, não pode ser. Olha lá para dentro. Tira ele de lá. Joga outros lá no meio lá. Vamos ver se acontece a mesma coisa. Quem caiu depois lá, mal sobrou ossos, né? Para contar a história, né? E os 3 amigos de Daniel, que não se dobraram diante da imagem de Nabucodonosor. Ah, joga na fornalha. Aquece 7 vezes mais. Amarraram os 3 amigos e jogaram na fornalha. Aqueles que jogaram os 3 amigos na fornalha, quando se aproximaram, eles que se queimaram. Foram mortos queimados. E os 3 amigos caíram lá dentro da fornalha. Daqui a pouco, por uma janelinha lá, olharam lá. Ué, não foram 3 que foram jogados? Sim. Mas eu estou vendo 4. E a expressão do 4 é como um varão de dias, como se fosse um anjo. E eles 4 estão passeando dentro da fornalha, nada aconteceu. Mas por quê? Porque um pouco antes, tentando obrigá-los a se dobrar diante do ídolo de Babilônia, ele fala, não, nós não vamos nos dobrar diante do seu ídolo, não. Ah, então vocês vão morrer. Rei, o nosso Deus, ele é poderoso para nos salvar e nos livrar da morte. Mas mesmo assim que ele não nos livre da morte, todavia, não nos dobraremos diante do teu ídolo, porque nós temos um só Deus. Entendeu? Estes que trabalharam a alma divina com a alma animal, então a alma divina, ela pegou essa pedra bruta e transformou num lindo diamante e absorveu toda a sua ousadia, coragem e intrepidez e cumpriram a sua missão. E esse é o desafio para nós, nos dias atuais. Nós temos aí, né, faraós, Hamãs, temos aí Hitlers, temos aí covas de leões, temos aí as fornalhas ardentes, temos aí os desertos abrasadores, temos aí inimigos sem nenhum escrúpulo. Mas nós temos Deus, o nosso Deus, que criou todas as coisas. Só Ele, o nosso temor. Esse temor não é medo de Deus. Esse temor é respeito, reverência, honrar quem é digno de ser honrado. Obediência a quem realmente é único e verdadeiro Rei. Submissão àquele que é único e verdadeiro Deus e não tem outro. Então, vamos ter medo de quem? Ok? Então, dessa forma, amados, né? Vamos encerrar por aqui e amanhã a gente termina essa parte, né? Desculpem, eu não olhei o relógio, agora estou vendo e o tempo avançou. Amanhã a gente conclui essa questão dos ensinamentos, o porquê de Deus gastar tantos centenas de versículos para explicar as coisas detalhadas dos korbanot, os sacrifícios. Por isso, seja forte, seja luz, seja uma alma divina que seja mestre sobre a alma animal e que viva toda essa intrepidez, esta coragem, esta ousadia para viver a única, autêntica e verdadeira fé no soberano do universo. Até amanhã, às 14 horas, à tarde, com a Torá. Shalom, shalom.